Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso Intríade. Hoje com um tema especial para você, um tema que para mim especialmente também já traz uma certa curiosidade. Nós vamos falar sobre autoestima. Só que autoestima do profissional, a autoestima profissional. Já ouviu falar sobre isso? Como é que você imagina o que a gente vai falar sobre autoestima profissional? É isso que a gente vai conversar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas antes de começar, aproveita aí, já se inscreve no canal para você que não é inscrito, compartilha com muita gente, faz o possível para que esse programa chegue ao maior número de pessoas que você possa conhecer e das suas redes sociais, dos seus grupos lá do condomínio, da família, da tia, enfim, tá certo? Porque a gente tem a preocupação de trazer no nosso Intríade temas que vão de fato subsidiar, né, no que diz respeito à saúde mental, à vida profissional, a temas diversos, porque é para isso que estamos aqui, tá bom? E para falar sobre esse tema, para falar sobre autoestima profissional, eu estou aqui com alguém que sabe falar muito bem sobre isso, que é especialista para falar sobre isso, e eu mesmo vou aprender muito aqui hoje, tá bom? Ela é especialista em psicologia do trânsito, estou falando da Jane Laura. Ela é pós-graduada em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência, também pós-graduada em neuropsicologia, já atuou em diversas áreas da psicologia, como assistência social, psicologia do trânsito, psicologia organizacional e hospitalar, psicologia clínica, enfim, é onde ela está atuando, inclusive, até agora. Tem experiência como palestrante, treinamento nos temas saúde mental, mundo do trabalho, violências, autoestima, autocuidado, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, liderança e muitos outros. E atua também como psicóloga clínica, mentora, palestrante e produtora de conteúdo no Instagram com foco em autoestima profissional. Você vai poder ver tudo isso aí lá no Instagram dela, a gente vai colocar aqui para você. Mas, Jane, que prazer ter você aqui comigo hoje, muito obrigado por aceitar o convite, e eu sei que a gente vai conversar e tem muita coisa para a gente falar, para eles aprenderem e eu também. Muito obrigada por esse espaço. É muito bom contribuir com esse tema, que eu sei que é novo, né? Sim. Eu sei que é pouco explorado. Muito obrigada. Na verdade, assim, eu já ouvi, eu gosto desse tema. Falar de autoestima sempre é muito bom. Já tivemos aqui a doutora Lorena, que cuida, né, dessa parte estética, da saúde estética das pessoas, da aparência física, né, da qualidade de vida nesse aspecto. Tivemos aqui nutricionistas, tudo isso voltado para a questão também da autoestima, né? Quando a gente fala em autoestima, a gente sempre pensa em beleza, em estética, né, nesse perfil mais ligado à questão da autoestima. E quando você sugeriu o tema autoestima profissional, você já me causou assim uma curiosidade. Vamos então versar aí sobre isso. Vamos começar primeiro falando de autoestima, de modo geral, e depois você aprofunda aí com relação à vida profissional e autoestima dentro desse contexto profissional. Então, eu acredito que o primeiro mito que a gente precisa desconstruir é a questão da autoestima ligada à estética, né? Acho que a gente construiu isso durante nossa vida inteira, essa ideia de que a autoestima está relacionada com o externo, né? Com estar bonita, com quem te vê no espelho, com a magreza, com o padrão de beleza. E quando a gente vai estudar profundamente, e a experiência no consultório mostra isso, que a autoestima é muito além disso. É o que a gente tem dentro da gente. Está relacionado com o que a gente pensa, com o que a gente pensa da gente, o que a gente julga da gente, como é que a gente é, o que a gente sente sobre a gente, que é a questão do amor próprio, e como a gente age de acordo com isso. E a autoestima é algo interno. Sim. Vem de dentro para fora. Perfeito. Por isso que eu já conversei com algumas esteticistas que a mudança estética, às vezes tem muita mulher insatisfeita ainda quando faz a mudança e ainda não está satisfeita, faz várias mudanças. Porque provavelmente a mudança precisa começar de dentro. Essa mudança que essa pessoa está procurando. Sim. Precisa começar de dentro para fora. Não o contrário. Quando eu penso em autoestima, eu vou pensar sempre em imagem mental. Vamos pensar assim. Imagem mental, quando eu digo assim, se eu disser para você o que é um capotrasto,
Provavelmente você não sabe, né? E por que não sabe? Porque esse é um instrumento de música. É um instrumento que é colocado no braço do violão, que a gente chama de braçadeira. Então, se eu explicar para ti aqui como é um capotrasto, você vai começar a fazer uma imagem mental com a informação que estou te dando, né? Agora, se eu perguntar para você aqui o que é um bracelete, aí você já tem uma imagem construída, certo? Então, quando eu penso em autoestima, eu penso nessa imagem que é construída dentro de nós, que tem a ver com as informações que a gente recebe desde a infância. Aí eu construo uma imagem mental, né? E depois construo, quando se diz respeito a mim, uma autoimagem mental. É esta autoimagem mental que vai ser base e subsídio para eu investir aí, para eu acreditar aí como é que eu sou. E aí vem a questão se eu vou gostar ou não dessa imagem mental que eu tenho de mim mesmo. Né? É isso. E essa imagem mental que eu tenho, ela vai impactar todos os nossos relacionamentos, todo o meio que a gente convive. Né? Vai impactar na escola, na família e mais tarde na vida adulta, no mundo do trabalho. Então, como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo? Hoje, algumas áreas usam muito a palavra merecedor, né? Eu me sinto valorizada, Sim. Eu me sinto merecedora da vida que eu tenho, do sucesso, desse emprego que eu tenho. Eu atendo mulheres que têm uma vida incrível, assim, aos olhos dos outros, né? Uma vida muito, muito, muito bonita, de sucesso profissional, mas estão infelizes. E aí, na investigação clínica, a gente vai entendendo que aquilo que é sucesso para mim, que estou ouvindo, Sim. não é o sucesso que ela está esperando, porque dentro daquele contexto dela, ela está insatisfeita. Ela está num trabalho que ela não é bem o que ela queria estar melhor, ela queria estar numa posição melhor na empresa, ela tem dificuldade de se posicionar, por exemplo, e aí é uma questão de autoestima, de baixa autoestima, né? Se posicionar como? De comunicar o que eu quero, de comunicar o que eu desejo, o que eu penso. Nossa, mas o que isso tem a ver com autoestima? Quem não tem autoestima, quem tem autoestima baixa, não consegue dizer o que pensa. Tem muita dificuldade de se posicionar. E aí a gente pensa na nossa vida pessoal, né? Dificuldade de dizer não. Se eu consultar 10 pessoas no dia, 9 têm dificuldade de dizer não. Aí são sobrecarregadas, ficam com excesso de trabalho, excesso de tarefas, porque não sabe dizer não. Sim, parece simples, né? E aí no mundo do trabalho acontece a mesma coisa. Não significa também que ela pode ter uma autoestima boa, assim, da imagem dela, a satisfação com o corpo dela, com a vida dela, o relacionamento dela, mas no trabalho ela não se sentir tão bem assim. Ela ter dificuldade, por exemplo, além da comunicação, ela ter dificuldade com mostrar esse potencial dela. Ela tem mais potencial que aquilo. E ela tem dificuldade de mostrar isso. Na verdade, eu começo a enxergar aqui, né, a partir do que você está falando, que essa questão estou satisfeito com o meu corpo, estou satisfeito com a minha estética, com a minha aparência, perfeito, né? Imagina uma moça bonita, com todos aqueles padrões que são colocados aí na sociedade, esse é um padrão. Moça bonita está aqui. Mas ela lá no trabalho, ela é até valorizada como uma moça bonita, mas ela não é valorizada como a profissional. Aí entra essa questão da autoestima. Pela competência dela. A mesma coisa é a questão da intelectualidade. Sim. Pode ser uma autoestima baixa intelectualmente falando, a pessoa que não consegue, como você bem falou, e aí eu acho que entra aqui o que tem aqui no teu release, a questão da comunicação assertiva, a falta de assertividade. Essa incapacidade de se posicionar, de se colocar, não é? de mostrar suas credenciais. Porque se eu não acredito em mim, se a minha autoestima ela está lá embaixo, eu vou ter dificuldade de mostrar credenciais porque eu não acredito que eu as tenha. E sabe, falando agora, me veio na cabeça, assim, rapidamente, a questão quem tem baixa autoestima tem muita necessidade de agradar o outro. De ser validado, né? De ser validado pelo outro. E a validação tem que começar da gente. Primeiro a gente tem que se validar, primeiro a gente tem que se reconhecer. Mas quem tem dificuldade com a autoestima
ela vai para o mercado de trabalho, que já é um mercado competitivo, que hoje as empresas buscam pessoas mais proativas, mais comunicativas, com habilidade de manejo de estresse, com comunicação assertiva. Aí vai e contrata uma pessoa que tem dificuldade nessas áreas. E ela vai se deparar com isso, porque a empresa vai exigir isso dela. Sim. E ela vai se deparar com essas dificuldades que ela tem. Nossa, numa reunião eu não consegui falar nada. Eu tinha que dar minha opinião, eu tinha que me posicionar, eu tinha uma ideia pro projeto e não consegui falar nada. Por quê? Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de errar. E isso é autoestima. Isso é autoestima. Ensinaram pra gente que errar é feio. Isso vem da nossa infância. Sim. A gente foi punido lá atrás, né? Muitas vezes quando errou. E aí a gente, como a gente vai construindo essa imagem, de acordo com as nossas experiências que a gente tem, a gente já cresce adulto e traz essas coisas pra gente. Essa ideia era do erro, fracasso, Punição. fraqueza. Erro, fracasso, fraqueza. Sim. Né? Acho que é bem interessante isso, né? Ah, eu errei, beleza. Fracassei, caramba. Isso é porque eu sou fraco. E aí vem a punição, né? As pessoas vão falar mal, vão me julgar. Criticar. Eu conheço mulheres incríveis, com um currículo maravilhoso, super competentes, que são incapazes de dar uma palestra, de fazer uma live, de participar de um podcast. E quando a gente vai investigar, eu digo que não é medo de falar, é medo de falhar. Sim. Entende? É medo de falhar. É esse medo do julgamento do outro. Porque quem tem baixa autoestima, e a gente vê novamente no mercado, no ambiente corporativo, é um olhar muito para o outro, de estar se comparando com o outro. Meu coleguinha conseguiu avançar, ele conseguiu uma promoção, e eu não. E ele fixa nisso, só no outro. E o que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro vai dizer de mim? Porque eu falei, não era pra eu ter falado isso. Não, eu podia ter falado melhor. Não, fica muito presa e um pensamento muito pessimista com relação a ela. Porque o julgamento que ela tem dela é muito ruim. É muito ruim. Quem tem baixa autoestima tem um julgamento muito ruim de si. Tem uma ideia muito ruim. Os outros são sempre melhores que ela. Às vezes foi colocado para essa pessoa lá na infância, né? Aí a gente tem, como psicanalista, não tem como a gente não dar essa viajada lá, né? Talvez tenha sido colocado uma régua, né? Muito alta de expectativas sobre ela, né? Ou então aquela ideia da comparação de uma criança com o irmão, né? Porque o teu irmão, ele é estudioso, o teu irmão só tira 10, o teu irmão só tira notas boas, o teu irmão tudo que faz dá certo. E você não tira, acho que 8, você não consegue atingir, você não consegue chegar a lugar nenhum. E a pessoa vai se fixando nisso, né? Mas isso é muito, muito... Na clínica, eu vejo muito isso. Quando tem dificuldade com esse erro, com o medo do fracasso, aí vai investigar como é que era na infância, tem isso. Né? Nessas horas o Freud dá um sorrisão lá no... lá no lugar dele. Eu disse, comprovando o que ele disse há tantos anos atrás, né? Porque os ambientes, as educações autoritárias, permissivas, não ajudam criança. Então, pais muito competitivos, pais muito autoritários, muito críticos, costumam gerar filhos muito... com dificuldade para se posicionar, com dificuldade com os erros deles, muito medrosos, muito ansiosos. Dificuldade de lidar com fracasso, inclusive. Dificuldade de lidar com fracasso, muito medo, muito inseguros, porque tudo que eu faço tem crítica. Nada tá bom, sempre do meu irmão é melhor, sempre do meu primo é melhor. Né? Então, crescem sim adultos com marcas muito significativas dessa educação. Eu lembro que eu tenho um amigo e eu tive algumas conversas não oficiais como psicólogo, mas como amigo que sempre te tem, né? Sim. A gente acaba ajudando alguém, né? Conversas terapêuticas. Terapêuticas, exato. E eu percebia nele que ele era a pessoa que quando chegava, por exemplo, bora sair, bora almoçar, bora jantar, ele queria pagar a conta de todo mundo. E ele não era o melhor de situação de todo mundo, mas ele sempre quis. E um dia eu conversei com ele, né? E a gente foi conversando, a gente acabou descobrindo que era como se ele tivesse o tempo todo querendo mostrar para o pai dele que ele deu certo. Ele pagava as contas para mostrar que ele tinha condições, que ele não era aquele que o pai dele dizia quando ele era menino, que ele não ia servir para nada, que ele não ia prestar para nada, que ele não ia dar certo, que ele não ia... E ele,
o tempo todo parece que havia... É aquele famoso euzão que está lá na voz do eu, o olhão do eu, que está lá na cabeça dele, né? Que é a voz paterna, desse ego paterno que está ali diante dele, dizendo para ele, você é um fracassado, você não dá certo. E aí ele, tipo assim, ele estava o tempo todo querendo bancar todo mundo para mostrar que o sucesso financeiro dele era uma prova para o pai dele, que já nem estava mais vivo, de que ele deu certo. E tem também tem essa leitura, né? Tu conhece a história dele. E tem a leitura também de, assim, de querer agradar os outros. Porque eu vou agradar, e é por isso que eu digo tanto sim, por isso que eu aceito tantas coisas, que eu sou tão permissiva, para não perder eles. Para não perder aquele amor, para não desagradar. Aí tem o histérico, né? Esse perfil histérico que oferece para ter amor, né? Quer ter amor, quer ser amado, quer ser aceito, validado. Para não ser abandonado. Porque a leitura é que se eu não der, eu não vou ter. Porque é uma construção também das experiências infantis. Porque as crianças que tiveram educação mais autoritária, elas tiveram dificuldade nesse sentido, de querer ser amada, de querer esse amor. E também tem esse comportamento, né? De estar agradando o tempo inteiro, estar buscando esse amor. É como se estivesse implorando esse amor, né? E tô aqui, me ama. Me amem, né? Me amem. E na vida adulta isso se transforma. É muito claro isso nos comportamentos. Quando a gente vai investigar a fundo na clínica, a gente vê isso. Vamos pensar em autoestima e autoaceitação. Pode ser a mesma coisa, né? Eu tenho uma autoestima, eu tenho uma avaliação sobre mim, eu tenho um afeto sobre mim, o quanto eu me amo, o quanto eu gosto de mim e o quanto eu me aceito. Não é? Eu acho que tem muita coisa aí. Se eu não consigo me aceitar, eu tenho a minha experiência. Eu já contei nas turmas aqui da escola, a minha experiência, eu digo, olha, foi a minha primeira experiência de uma crush que me humilhou. Que rejeitou. Porque eu era menino de 15 anos e a história é rápida aqui, menino de 15 anos, de 16 anos, então eu sou pequenino, né? E aí eu mandei um recado para uma menina, só que ela era mais alta que eu. E ela disse assim, ele é bonitinho, mas é muito pequeno, é muito baixinho. Aquilo acabou comigo naquela época, né? Então eu pensei, meu Deus, ninguém vai me querer. Ninguém vai querer um baixinho, né? Já dizem que o bonitinho é o feio arrumadinho. Uhum. Né? Só que eu, de alguma forma, recebi uma espécie de cura quando eu conheci um outro rapaz que ele era bem alto, mas ele tinha a voz fina. Então, quando eu falava ao microfone, eu trabalhei como radialista durante muito tempo. Quando eu falava ao microfone, a voz aparecia um pouco mais grave que a dele. E ele, quando falava, o pessoal até ria. E eu tinha a maior inveja da altura dele. E ele tinha a maior inveja da minha voz. Oh. Só que nem eu sabia dele, nem ele de mim. Quando a gente conversou, a gente se curou um ao outro, né? Sim, sim. Porque eu acho que essa questão da autoestima é justamente isso. É quando você fixa, né, o seu olhar e investe todos os seus afetos em cima de alguma coisa que você tem que é negativo para você. Aí você não consegue se enxergar, você se olha no espelho, você não vê outra coisa senão aquele que você acha que é um defeito, que é seu ponto negativo, seu ponto nevrálgico. Sim. E na verdade, é como se a gente já tem uma dificuldade, né? Já tem uma diferença corporal, né? Diferente dos outros meninos. Sim. Aí vem uma menina e afirma isso. Afirma. Ela tá afirmando. Tu é baixinho. Aí, caramba, eu sou baixinho mesmo. Se você pegar isso, essa informação, e pensar só negativamente, e não reconhecer as outras habilidades que tu tens, se as outras coisas que tu tens não for maior que ser baixinho, vai ser muito difícil tu enfrentar a vida. Você fica reduzido, né? Fica realmente. reduzido a isso. Mas não, tu encontrou a tua voz. Tu encontrou outras habilidades Sim. que foram superiores a ser baixinho. E é isso que a gente faz na psicoterapia. Tentar mostrar pro paciente que ele tem outras... Que ele é um universo, tem muito mais habilidade, muito mais qualidades, capacidade, potencialidade do que as nossas fraquezas. As capacidades são muito maiores. Só que a pessoa está tão fragilizada que ela só enxerga o lado ruim, o lado que está pesando mais, né? E quem tem autoestima baixa, ela não consegue aceitar um simples... Uma crítica.
Uma crítica, seja ela qual for. Uma criticazinha, né? O teu cílio tá caindo. Hoje tá muito na moda cair cílio, inclusive. O teu cílio tá caindo. Ai, meu cílio não tá igual de todo mundo. As meninas fizeram e a menina não fez igual meus cílios. Por que meus cílios não tá igual de todo mundo? E parece simples, mas isso gera um sofrimento imenso, porque a pessoa tá fixada numa única coisa, que é o espelho. É só os cílios. Então ela esquece que ela é uma boa pessoa, que ela é uma excelente profissional, que ela é uma boa filha, que ela é cheia de habilidades, né? E ela fixa nos cílios. Como na gordura, como na altura, né? E isso levando para a questão profissional, existem profissionais hoje bastante satisfeitos com a carreira, bastante diminuídos na empresa, porque eles não conseguem enxergar o seu próprio valor. Eles não conseguem mostrar o seu próprio valor. Eu trabalhei em empresa, hoje eu sou autônoma, mas eu trabalhei em empresa 2006 até 2018. Circulei em algumas empresas e convivi com pessoas, trabalhei em RH, fui coordenadora, e trabalhei com pessoas com muito potencial que estavam apagadas. E o trabalho do RH, um dos meus trabalhos era tentar estimular, motivar, Sim. descobrir talentos. E eles tinham muita dificuldade. Foi um dos motivos que eu escolhi trabalhar com esse tema, né? Que eles tinham muita dificuldade, mas a dificuldade era de autoestima. Porque o talento eles tinham. A habilidade eles tinham. Eles tinham alguém para desenvolver, que eu estava ali para ajudar a desenvolver aquilo, se tivesse dificuldade. Mas eles não tinham autoestima suficiente para acreditar que eles eram capazes de conseguir aquilo. Entende? Sim. E eu tenho uma história de autoestima profissional. Quando eu me formei, eu trabalhei muito gratuitamente. E ainda faço muito serviço gratuito, tá? Os pro bonos. Eu tenho algumas cotas de atendimento gratuito. Eu faço palestras, às vezes gratuitas, maioria das vezes. Eu tenho meu trabalho no Instagram, que é um serviço gratuito. Sim. Mas quando eu me formei, antes de me formar, eu trabalhei muito gratuitamente no Betina, no hospital, e trabalhei com uma mestra que eu tinha. Mas eu me formei. E quando eu me formei, eu não sei te dizer o valor, mas vamos pensar assim, que é como se o valor do psicólogo fosse R$300 e de alguém que estava começando, que era eu, era ofertado 20. Uma diferença assim, sim, discrepante, né? E aí isso começou a me incomodar, porque a proposta era essa, para eu continuar, mas eu ia ganhar alguma coisa. Não era mais gratuito, mas era esse. Sim. Mínimo, né? E aí isso começou a me incomodar, porque não achava que eu merecia aquilo. Eu merecia mais. Eu já estava formada. E eu não queria muito. Eu só queria mais que aquilo. Sim. E eu não consegui dizer isso, né? Porque a minha mestra era a minha mestra. E eu escolhi sair. E fui caminhar sozinha. Eu escolhi largar a mão dela. E fui caminhar sozinha e eu fui procurar emprego. Pra eu ser valorizada. Eu queria um emprego que eu fosse valorizada como profissional. Eu não queria ficar mais naquele lugar de estudante. Então foi o primeiro contato, quando eu resgato. Por que eu escolhi trabalhar com isso? Tem um motivo, né? E eu fui resgatando, né? E aí eu tive experiências profissionais assim. Cara, por que eu escolhi isso? Como é que eu fui parar nesse emprego? Por que eu me submeti? Sabe? Voltando lá atrás, por que eu me submeti? Eu mereço mais que isso. Eu não devia ter cedido tanto, eu não deveria ter falado tanto sim, eu me comprometi demais, eu fiz mais do que eu deveria. E eu lembro que quando comecei a trabalhar em 2006, quando foi 2018, eu entendi que eu não queria, 2018 não, 2010. Trabalhava em assistência social. Trabalha pra caramba, não sei se você já trabalhou. Trabalha muito. Aí eu disse, não quero mais isso não. Eu quero viver melhor. Eu tenho direito de querer uma vida melhor pra mim. Um salário melhor, ser melhor reconhecida, ter mais qualidade de vida. Isso tudo passa pela autoestima, né? Porque quando eu digo sim para um trabalho que não me valoriza tanto, eu tenho uma questão com a minha autoestima. Por que eu tô aceitando isso, o mínimo? Se eu sei que eu tenho capacidade de dar mais e de receber mais que isso, né? Mas não é uma reflexão fácil.
da gente fazer. Eu sei que eu fiquei 3 anos acreditando que estava bom, mas consegui sair, fui buscar, e foi quando eu comecei a construir minha autoestima profissional. Eu não tinha. Sim. Descobri que eu não tinha. E aí eu fui construindo, melhorando, né? Buscando caminhos, buscando estratégia, até conseguir chegar onde eu tô bem melhor. Existe uma síndrome, né? Isso aqui é uma síndrome entre aspas, Uhum. né? Que é a síndrome do recém-formado. Né? O que é isso? A pessoa recém-formada, ela carrega esse temor, que é natural, a insegurança, né, do seu fazer profissional. Mesmo diante... existe aqueles, por exemplo, psicólogo que se forma e a família já tem condição de colocar um consultório para essa pessoa. Aí coloca lá o consultório e tudo mais. Mas ela não tem certeza, ela não tem segurança no seu atendimento. Isso vai sendo construído aos poucos. E tudo bem, né? É natural que isso aconteça. Eu tenho pacientes que são estudantes de psicologia e que estão agora entrando e tem todo esse temor, toda essa ansiedade, a ansiedade de se desempenhar bem na profissão. Será se eu aprendi o suficiente na faculdade para exercer a profissão? E devo dizer que não aprendeu o suficiente, a gente nunca aprende o suficiente, a gente continua aprendendo o tempo todo. Mas é natural que nesse momento da recém-formação haja essa insegurança. Isso é importante porque também nos provoca a estudar, se aprimorar, buscar mais conhecimento. Agora, quando a pessoa se formou, passou o tempo e ela continua aceitando lá os R$ 20, porque ela está recém-formada, não tem como exigir muito mais, aí ele já está patológico, já tem um problema aí que precisa ser resolvido, né? Essa insegurança, ela não pode ser parecida depois de que eu tenho 5 anos de formado e já no mercado de trabalho, igual quando eu me recém-formei, não é? E isso é muito importante a gente pensar, porque a mesma coisa acontece com qualquer profissão. Estou falando do psicólogo, mas qualquer profissão e qualquer profissional. Entrou numa empresa, é claro que aquele primeiro momento de entrar numa empresa é um momento de insegurança. Você vai conhecer a cultura da empresa, o clima organizacional da empresa, o funcionamento, a dinâmica de crescimento, desenvolvimento de talentos, enfim. A pessoa vai... Então, a princípio, ela vai, né, se encontrando ali. Mas se ela passa um tempo naquela empresa e ela percebeu que ela não se desenvolveu, que ela não conseguiu se mostrar, né? Que ela foi... Eu vou aproveitar para usar aqui um paralelo da moda. Ela foi pro paredão logo na primeira semana e nem conseguiu mostrar quem ela é. Então aí tem um problema, né? Ela não conseguiu se mostrar, não conseguiu, mas passou primeiro mês, segundo mês, 1 ano, e ela sempre fica naquela: se ele soubesse que eu sei fazer isso. Aí gera aquele tipo de funcionário, daquele colaborador chamado reativo, né? Aí a gente já ouviu falar muito isso em treinamentos, né? O profissional, o colaborador proativo, o reativo, ainda tem o inativo, né? Mas o reativo é aquele que só vai fazer e só vai mostrar se alguém chamar ele e disser: olha, aqui. Se ele tem proatividade, se ele tem uma boa autoestima, se ele conhece os seus valores, se ele conhece as suas qualidades, se ele tem essa capacidade de ser assertivo, de se posicionar, de se mostrar, ele vai passar na frente de muita gente. Porque hoje a ideia de ser proativo, de se mostrar, de levantar a mão, dizer: eu sei fazer, eu estou aqui para fazer, eu sei como faz, isso vai levar essa pessoa adiante. Agora, se ela tem um problema de autoestima baixa, ela nunca vai ser proativa. Não consegue. Ela não consegue enxergar o seu valor, né? E passa por isso da questão do recém-formado. Até porque a gente sai da faculdade com alguns professores afirmando que nós não sabemos nada, Sim. que a gente vai enfrentar um mundo bem difícil. E assim, não vejo tanto encorajamento, não. Não vi tanto encorajamento, não sei como é que tá agora. Mas eu vi mais mostrando só dificuldade do que encorajando. Sim, porque é difícil, mas olha, faz supervisão, entra num grupo, sabe? Entra num grupo de estudos logo. Eu não tive isso. Tá? Eu não sei como é que tá agora. Mas a gente já sai da faculdade assim, cheio de medo, que é natural, que é uma mudança natural.
mas passa por essa questão da autoestima. Por que eu não me valorizo? Por quê? Por que eu aceitei esse salário tão pequeno? Né? Por que eu aceitei tanta... Me contrataram para ser psicóloga, mas me deram outras tantas atribuições e eu aceitei. Né? E eu não falei nada. O problema não é só aceitar. É não se posicionar e falar, não, fulano, mas não foi esse acordo. Né? Por que agora eu tenho que fazer isso? É assim agora? Então vamos organizar esse contrato, reorganizar, estruturar. Ótimo. Entende? Falar o que a gente não concorda, o que não está no acordo, né? Não está no contrato. E isso passa pela nossa autoestima. Porque falar também, voltamos lá na infância. Muitas vezes a gente é punido por falar. Não fale besteira. Não pode falar. É adulto que fala. Não fale isso. Por favor, quando a gente estiver conversando, não fale nada. Pense muito bem antes de falar. Não se meta em conversa de adulto. Não se meta em conversa de adulto. Você só fala besteira. Você é uma criança. Então, a gente passa boa parte da infância e adolescência sendo desencorajada a falar. E muitas vezes punido por falar. Verdade. Aí você cresce adulto. Vai conseguir falar? Não vai. Vai ter dificuldade para falar. Vai ter dificuldade. Aí entra no mercado e vai aceitar tudo que todo mundo diz. O chefe diz, até uma pessoa que é teu colega de trabalho começa a mandar em ti, porque as relações de trabalho hoje estão bem competitivas e a gente vê assédio moral de colega com colega hoje. Sim. Na verdade, inclusive, essa ideia de poder se posicionar, né, de poder falar, ela acaba sendo um dos componentes da questão da autoestima mesmo, né? A assertividade, né? E é uma palavra que entrou em moda aí há um tempo, todo mundo queria falar de porque eu sou assertivo, fulano de tal assertivo. Peraí, vamos entender o que é ser assertivo, né? Tem gente que é ignorante, mal educado, agressivo e diz é porque eu sou assertivo. Não, você é mal educado, é grosso, né? É agressivo. Tem gente que diz, não, eu sou mais tranquilo, mas quando eu tenho que me posicionar, posiciono. Então, ou a pessoa está aqui nesse extremo da passividade, ou ela está aqui no extremo da agressividade. E a gente precisa chegar aqui, na assertividade. Então, acho que um dos problemas, uma das consequências da autoestima, é o que você muito bem falou, é você começar a aceitar tudo que jogam sobre você. E você não tem essa capacidade de afirmar-se e de ter uma comunicação assertiva, que é uma comunicação onde você expõe a sua opinião, expõe os seus incômodos, coloca o seu olhar, a sua visão a respeito daquele tema, daquela situação, sem ser agressivo, não é? Mas também não fica na passividade. Porque se você não tiver isso, vai acontecer o que você bem falou. Todo mundo, aí vem aquilo que os nossos pais falaram, olha, todo mundo, né? Todo mundo vai montar e vai te jogar um monte de coisa. Eu fiz inclusive um texto, fiz uma live e um texto no meu Instagram falando sobre engolir sapo. A gente passa a maioria da vida engolindo sapo. Muita gente, eu quero dizer que a maioria, não tem habilidade para falar. Por conta desses dois extremos, né? Ou é passivo ou é agressivo. A gente aprendeu que falar é ter conflito. A gente entendeu isso. Então, toda vez que eu falo, ou então eu vejo meus pais falando, eles estão brigando. Então, falar é isso? Aí o que é que eu entendo? Que falar é ter conflito. Então é melhor não falar. Sim. Então a gente cria um conceito errado, aprende um conceito muito errado de que se comunicar sempre gera conflito. E aí a gente não aprende. Mas aí um dos benefícios da terapia, né, da psicologia, é fazer as pessoas entenderem, perceberem essas dificuldades e tentar desenvolver, né, pensar junto, como é que ela pode dizer isso. E eu quero dizer que essa é uma grande dificuldade no consultório. Muita dificuldade. As pessoas, a maioria apresentam esta dificuldade também. Não é só isso. Porque ninguém chega no consultório, pelo menos no meu, dizendo que eu quero me tratar porque eu tenho baixa autoestima. Eu quero me tratar porque eu não sei dizer não. Não é assim. Eles vêm por outras questões e durante o processo a gente vai aparece, verdade. Vai aparecendo essas questões da baixa autoestima. Uma coisa importante também sobre a autoestima é o autoconhecimento. Não é? A propriocepção, a pessoa se conhecer. E eu acho que é muito importante isso, porque eu já
já vi pessoas, geralmente em palestras, especialmente palestras motivacionais, hoje em model coach, essas coisas, a gente pede assim, coloque aí 10 qualidades suas. As pessoas têm dificuldade de colocar suas qualidades. Tem. Muita dificuldade. Aí a gente pensa, mas é porque é difícil falar das minhas qualidades. Mas manda falar dos defeitos. Também ela tem dificuldade de falar dos defeitos. Na verdade, tem dificuldade de falar de si mesma. E essa dificuldade de falar de si mesma é a dificuldade de se ler, de se enxergar, de se avaliar, de se perceber, né? De enxergar. Peraí, eu preciso enxergar. Se eu não sei quais são os meus defeitos, eu não vou trabalhar para melhorar. E se eu não sei quais são as minhas qualidades, eu não vou vendê-las no sentido de expô-las, de oferecer a favor de alguém e a favor de mim mesmo. Faz sentido essa ideia na verdade, do autoconhecimento? Mas é o primeiro, tem um pilar, né? É o autoconhecimento, autoaceitação, amor próprio, autoaceitação e autoconfiança. São os pilares da autoestima. Eu preciso conhecer quem eu sou, e o que é que eu penso disso, né? Quem eu sou, aí o que é que eu penso disso que eu sou. Isso é o julgamento que a gente tem da gente. Mas eu preciso me conhecer. Aí eu sou tímida. Aí eu sou medrosa. Eu sou confiante. Eu sou extrovertida. Eu tenho habilidade de lidar com pessoas? Não, eu não tenho habilidade de lidar com pessoas. Então, a partir de que eu conheço essas forças, essas fraquezas, eu consigo trabalhar em cima delas. Porque as pessoas julgam. O senso comum julga que quando a gente tem um defeito, parece que está determinado, está cravado na gente que a gente não vai resolver isso nunca. Só que se a gente erra ou tem uma dificuldade ou tem uma fraqueza, um defeito, a gente pode desenvolver. Mas a gente só desenvolve, a gente só melhora se a gente primeiro reconhecer ele e desejar mudar. Com certeza. Mas eu vejo na prática, né, na clínica, as pessoas muito ocupadas com os outros. Então, eu estou ocupada em agradar os outros, em cuidar dos filhos, em cuidar do maridão, em cuidar da casa, em cuidar da mãe, da irmã, de várias coisas, e elas desconectadas de si. Totalmente. Totalmente. E quando vem essa pergunta, é desolador. Sim. Quem é você? É porque se eu não sei quem eu sou, eu corro o risco de ficar adoecendo constantemente e aceitando todos os carimbos que colocam sobre mim. Porque se eu não sei quem eu sou e alguém numa discussão diz, porque você é o ignorante, aí eu vou dizer, eu sou ignorante. Corre o risco de ser tudo que os outros dizem que eu sou. Eu vou fazer disso uma profecia autorrealizadora, né? Como diz a psicologia social. Né? Eu vou realizar sobre mim tudo que dizem, porque eu não sei. No momento que eu tenho noção de fato, que eu tenho segurança daquilo que eu sou, aí eu vou... eu não vou aceitar qualquer coisa. Não sou, isso aí não é meu. Né? Bateu, doeu, toma que é teu, diz alguém. Mas se alguém me dá uma roupa, uma camisa que não dá em mim, eu não posso vestir. Não, isso aqui não dá em mim, isso aqui não é meu, isso não me pertence. Isso aí é dela, é da pessoa. Porque isso faz também com que eu consiga lidar com aquilo que é meu. Porque se o Jaime aqui diz alguma coisa sobre mim, aí o Vitor diz alguma coisa sobre mim, lá em casa alguém diz alguma coisa sobre mim, e várias pessoas já falaram aquela mesma coisa, peraí, aí chegou a hora de eu pensar, né? O que é que disso é meu, de fato? Não é? Será que eu sou assim? Aí eu vou ver que aquilo de repente é meu mesmo. Mas eu não posso aceitar o primeiro carimbo que colocam sobre mim. Mas, Ivaldo, o que eu vejo é que dificilmente as pessoas param para pensar sobre si, para fazer essa reflexão. Sim. Dificilmente. Eu tô toda semana no Instagram fazendo live. E quando eu falo disso, as pessoas comentam. Eu queria ser assim. Eu não faço isso. Eu não sei fazer isso. Sabe, quando eu falo de autoconhecimento, eu falo que eu percebi isso, eu conto experiências minhas. Hoje eu percebi, eu parei para pensar, entende? Parece que é muito distante da realidade. A gente tá muito... Eu falo a gente porque tem dia que tá difícil, né? Porque a gente tá muito ocupado. Muito ocupado. É muita tarefa, é muita função. E tem as mulheres que são mães, que são mulheres, que são... Enfim, são filhas, são irmãs. E tem muita tarefa e parece que elas estão acumuladas disso, que elas se perderam. Eu ouço isso.
eu me perdi de mim. Sim. Me ajuda a me encontrar. Perfeito. Eu não sei mais quem eu sou. E é assim um momento maravilhoso, né? Quando a pessoa diz assim, Ai, agora eu entendi, agora eu consegui entrar em contato comigo mesmo, agora eu me conectei com a minha essência, com quem eu sou. Agora é lindo. é É lindo maravilhoso. porque eu digo assim, não, essa Antônia tá aí. Sim. A Antônia tá aí. A gente só precisa resgatá-la, né? Vamos lá, resgatá-la. Aí eu vou. E eu faço muito esse exercício assim. Me conta como é que tu era antes. O que é que tu gostava de fazer antes? E as pessoas muitas vezes ficam paralisadas. Não lembro. Não sei. Não, bora, eu vou te ajudar. Bora tentar lembrar. Não sei. Tem muita dificuldade de lembrar como é que era antes. Sim. Antes de um casamento abusivo, antes de uma situação desastrosa, trágica. Mas a terapia, a longo prazo, claro, ela ajuda tentando entender aos poucos, sabe? Aos poucos, resgatando como é que ela era. E o que é que ela gostava disso? Porque às vezes a gente lembra de como a gente não quer nada dali. A gente quer ser diferente, quer tentar fazer diferente, né? Mas bora lá, o que é que dá pra resgatar? Bora tentar, eu uso muito humor. Bora fazer uma repescagem de alguma coisa? Sim. Dá pra fazer O que repescagem? a gente pode pegar aí, O que né? a gente pode nesse pegar baú? dessa Antônia aí do passado? Aí, bora lá, bora trabalhar em cima disso. Mas eu percebo muita dificuldade. E quem não se conhece, não tem como se amar. Sim. Quem não se ama, não tem como amar ninguém. Não tem como amar ninguém. Porque não tem referência, É uma né? conta totalmente errada. Não bate. Amar demais o outro e não se conhecer, eu não me conheço, não me amo. Como tu ama o outro? Tá totalmente errado. Perfeito. É interessante, quando a gente conversa, né? Quando eu converso com os meus colegas psicólogos, não dá pra gente fixar num só tema, porque a gente começa a viajar, porque é fascinante falar sobre o comportamento humano, sobre a alma humana, sobre os afetos humanos, sobre a cabeça do ser humano, né? Mas só pra gente voltar aqui para a questão da autoestima profissional, que é o nosso tema norteador, você acha que existem líderes, né, gestores, gerentes, o pessoal daqui de cima que exerce liderança, que podem ser agentes, né, no caso de um abuso, de uma falta de tato de lidar com seus colaboradores, com a sua equipe, que pode produzir uma equipe com a baixa autoestima? Com toda certeza, com toda certeza. Do mesmo jeito que a gente tem pais autoritários, negligentes, permissivos que impactaram a nossa vida, a gente encontra em relacionamentos amigos, a gente encontra professores, a gente encontra amores e a gente encontra líderes, chefes, coleguinhas que também impactam consideravelmente a nossa autoestima. Porque se eu estou trabalhando, se a minha equipe, eu designaram uma meta para a gente cumprir, a gente se esforçou para cumprir, quando a gente entrega o relatório, o nosso líder vem e invalida o que a gente fez, sabe? Não tá bom, isso tá horrível, isso, eu não sei o que foi que vocês fizeram. O que é isso? Então, só critica, só pune, só agride com palavras, ele vai produzir uma equipe muito desmotivada e com muita baixa autoestima. Olha Isso não só. ajuda. Perfeito. Autoestima baixa e desmotivação. Então, não tem como ser motivado com baixa autoestima. Não tem como. Eu preciso ter uma autoestima, eu preciso acreditar, eu preciso ter sonhos, eu preciso ter meta, eu preciso estar satisfeito para eu estar ali, para eu acordar, para eu cumprir aquela meta, para eu me relacionar com as pessoas, para eu ter motivação para ir para aquele trabalho. Para eu aceitar um monte de reunião num dia, né? Para eu aceitar as críticas. E geralmente quem vai ser nessa equipe o porta-voz para tentar reverter isso é aquele que decidiu pensar fora da caixinha, dessa caixinha de gente que não se autovaloriza. É o que tem autoestima. É o que não tem medo. É o que sabe se posicionar. É o que não está inseguro. É o que acredita no que ele faz. Sabe, no que ele pensa. É o que vai levantar a mão e dizer, não, mas olha aqui, você está criticando um trabalho todo, mas vamos pensar, você está sendo injusto,
né? Por que você está falando isso se o que você pediu, o comando foi esse, está aqui, né? A gente recebeu esse comando, a tarefa está pronta. Tá pronta. Era isso. O senhor queria mais que isso, o senhor devia ter sinalizado pra gente que a gente é capaz de fazer. Ou a gente tem que melhorar em quê? Né? Né? E assim, é o jeito de falar, né? Tem um jeito para falar. Os líderes têm que ser responsáveis por isso. Eles produzem doenças, sim, né, nos colaboradores. E é importante que os gestores estejam atentos para as escolhas dos líderes deles. Sim. Tem que escolher gente capaz de saber mediar conflito, de saber se posicionar, de saber falar assertivamente. A baixa autoestima profissional pode estar ligada à síndrome de burnout também? Eu acredito que ela é um sintoma. Ela é sintomática, né? Ela é um sintoma da depressão, né? É um sintoma da ansiedade. Ela é um sintoma. E não é difícil de perceber. Quem conhece seu colaborador, quem é um líder envolvido com a equipe, ele sabe. Quando aquele funcionário não está rendendo, ele não está mais com os olhinhos brilhando quando tem um projeto novo, ele não se empolga mais com os desafios que são lançados, ele não se envolve nas atividades mais. O líder sabe. Existe algum problema? Aqui eu vou para pro outro lado. A gente está falando de baixa autoestima, né? Que é vamos pensar que é aí vou usar essa expressão, mas totalmente inadequada, mas vou usar. Que é um defeito na autoestima, né? Um bug que deu na autoestima. Sim. Mas é possível a gente encontrar aquele tipo de profissional, por exemplo, que acha que ele é o bambambam e que ele nem é toda aquela Coca-Cola lá? A autoestima dele tá... É inflada. Tá inflada. A gente chama de inflada. É o exagerado. É os extremos, né? Sim. Existem pessoas que têm uma ideia distorcida de si. Completamente distorcida. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Sim. A última coca no deserto é ele. É inflada. E não é saudável. A gente precisa ter uma percepção real de quem a gente é. A nossa percepção tem que ser realista. Porque quando a gente está com baixa autoestima, a gente tem uma distorção da realidade. Eu sou menor do que eu realmente sou. Eu sou mais incapaz do que eu realmente sou. É distorcida. E na autoestima inflada, exagerada, também tem uma distorção. Aí entra eu sou mais do que eu realmente sou. Entra um certo narcisismo aí no meio, né? Perfeito. Eu sou mais do que eu realmente sou. A autoestima saudável tem o equilíbrio disso. Bom, que maravilha. O tema tá perfeito. Agora faz o seguinte, aí você que está assistindo a gente, bate aí, bate que a gente chama? Né? Tira aí, porque eu tô na época do bate do retrato ainda. Tira um print aí do programa, da tela agora e compartilha lá no teu Instagram para falar sobre esse programa. Ajude a gente, até pra gente saber, né? Aí não tem a ver com autoestima, mas para validar se aquilo que a gente está fazendo aqui, porque há todo um investimento, há todo um empreendimento aqui. A gente montou esse estúdio para tratar de temas importantes, mas a gente quer saber se de fato está chegando, né? Se está sendo relevante, se está sendo importante, e é você que vai mostrar isso pra gente, tá certo? Então dá aí um print, tira um print aí da tela, da hora do programa, coloca lá no teu Instagram e compartilha com a gente. É só colocar o @Intríade lá e também o Ivaldoc, que é o meu, @Ivaldoc, pra gente saber como tá chegando o programa. E se desejar enviar uma crítica, uma sugestão, também a gente aceita de todo o coração. Nós estamos falando de autoestima profissional com a psicóloga Jane. Jane, como eu falei ainda há pouco, o tema é vasto, como sempre, né? Quando se fala de comportamento humano, quando se fala de afetos humanos, a gente assim vai passar o dia todo falando e não vai acabar, não vai esgotar o tema. Quando a gente fala de autoestima, o tema em si já é também muito grandioso, né? Um tema grandioso, na verdade, que mobiliza, que mexe com muita gente. E quando se fala de autoestima profissional, que para mim, né, eu nunca tinha pensado por esse olhar, por esse ângulo, o quanto é importante, de fato, a pessoa dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização, ela entender o seu valor ali dentro, né, porque se ela mesma não entender o seu valor, ela não vai conseguir dar preço, de fato, né,
para que as pessoas a apreciem, né? Porque apreciar isso é dar preço. Então, se a pessoa não se acha apreciável, né? Ela já filosofei agora, ela se deprecia, Sim, né? sim, Então isso. ela vai colocar um preço nela que é muito inferior àquilo que de fato então ela vai ficar ganhando R$ 20 pro resto da vida, né? Que graças a Deus não foi o teu caso, porque veio o insight, você diz, espera aí, eu tenho muito mais a oferecer e o que eu ofereço vale muito mais do que isso. E tem um preço, né? As nossas escolhas têm um preço, não um preço financeiro. Também. Mas o preço foi soltar a mão e tentar sozinha para conseguir construir a minha carreira solo. É um investimento, né? É um investimento. Você está investindo ali na tua carreira. É um investimento. Mas falar desse tema, eu espero que as pessoas se interessem. Se tiver pergunta, é legal perguntar. E eu acho legal também sugerir tema, né, Ivaldo? Para ti, para melhorar o podcast, para ajudar também, né, na divulgação. Com certeza. Bom, voltando então para a autoestima profissional, vamos pensar dessa pessoa que está ainda fora do mercado de trabalho. Ela está distribuindo currículo e você já deve ter tido a experiência de alguém que distribuiu o currículo, mas que quando foi chamado para entrevista não teve coragem de ir. Né? Porque não acreditava que ela conseguiria. Por exemplo, eu dou aula de comunicação. Então eu já tive alunos, psicólogos, né, que tinham maior dificuldade, já tinham se formado, já estavam há tempos formados, mas tinham medo até de falar com o paciente. Complicado, né? Mas tem a ver aí com a história dela, e a gente teria que pesquisar lá a história dessa pessoa. Mas tem muita gente que ela se boicota por causa desse olhar que ela tem sobre si mesma, sobre as suas aptidões, sobre as suas qualidades. E aí você vai ver a pessoa tá um monte de tempo, já anos e anos desempregada, e você diz, poxa, mas essa pessoa, pelo que eu conheço, ela é uma boa profissional. Por que ela não consegue arranjar emprego? Às vezes é justamente por isso, porque ela não está se apreciando, ela não está se dando o valor que ela realmente tem, e ela não consegue se apresentar, ela não consegue se oferecer para o mercado de trabalho. Foge de entrevistas, né? Às vezes, se é psicólogo, por exemplo, você diz, olha, eu tenho um consultório lá, tu não queres trabalhar lá comigo? Eu cedo para você durante 3 dias na semana. E a pessoa chega, sua frio, né, quando pensa nisso. Olha, eu estou dando palestra, você não quer ir dar palestra comigo? Bora dividir as palestras. E a pessoa, ai meu Deus, já sofre só de pensar nisso. Claro, tem outras questões, mas como nós estamos falando da autoestima, tem a ver com isso também, não tem? Tem uma síndrome, entre aspas, que é chamada síndrome da impostora. Sim. Né? Muito legal esse tema. Dá muita pauta. Muito pano para as mangas, né? Dá muito pano para as mangas. E a síndrome da impostora é um pouco disso aí que acontece quando a gente deixa de aceitar uma proposta. Não vai para uma entrevista de emprego, não aceita uma parceria, uma palestra, porque às vezes passa por essa síndrome de achar que a gente não... achar que a gente é uma farsa. Sim, que vão descobrir que eu sou uma farsa, que eu não sei tanto como tá ali no meu currículo. Não, no meu currículo tá ali, que eu sei isso. Mas se eu for pra entrevista, eles vão descobrir que eu não sei nada disso. Quando eu for aprovada, eu vou ter que trabalhar. Aí eles vão descobrir que eu não sei tão bem, eu não sou tão bem assim não, tão boa assim não. Se eu for numa palestra, a minha amiga vai falar melhor que eu, porque ela tem mais experiência que eu, então eu vou descobrir que eu não sei falar. Eu não sou boa psicóloga para isso. Então, a síndrome passa muito por essa questão da síndrome da impostora, de estar todo o tempo se sabotando, se pondo para baixo, se criticando. É muito perfeccionista, a sabotadora é muito perfeccionista. Aí não se permite errar. E os erros, eu falo muito disso, os erros, eles foram feitos para a gente aprender com eles. Sim. A gente continua errando sempre, mas que a gente erre outros erros. Aquele eu já aprendi, bora lá, passa para próximos erros, que eu aprenda com eles. Sim, eu um dia desses falei aqui sobre aquela frase, né? Eu nunca perco, né? Ou eu aprendo, né? Ou eu ganho ou eu aprendo, né? Então, sem algum erro,
O erro, no mínimo, o erro tem que me deixar algo de bom. E eu acho que essa é a didática dos fracassos, dos erros, dos tropeços. É eu aprender alguma coisa. Mas só enxerga isso quem se conhece. Quem para pra pensar, por que não deu certo? O que eu fiz de errado? Sim, qual é a minha parte nisso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu ofereci um curso e eu não consegui vender. Um serviço, eu não consegui vender. Imediatamente, vem um sentimento de frustração, mas logo em seguida vem assim, o que eu fiz de errado? Tem alguma coisa que eu fiz de errado. E eu fui recapitular. Aí eu já sei o que eu fiz. Eu não sei vender. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aí, o que é que eu... eu descobri qual é o meu erro, e aí, beleza. Não, eu vou desenvolver isso agora. Eu quero trabalhar isso. Eu não quero viver assim. Eu entendo que eu tenho essa dificuldade, é uma fraqueza minha, então eu não quero mais isso. Eu vou desenvolver essa habilidade. Entende? Sim. Mas só faz isso, só consegue ver isso quem se conhece. Quem para refletir. Porque se a gente está no automático, se a gente está desconectada da gente, se a gente está muito preocupado só com os outros, a gente não tem isso. A gente vai errando, vai atropelando a vida e vai seguindo e nem olha para trás, não. Não tem tempo. Vai seguindo, sabe? E por isso que a nossa sociedade está tão adoecida. Então, resumindo, a gente está voltando lá, né, para isso que a base de tudo é o autoconhecimento, né? É o primeiro passo. Se autoconhecer de fato, ter coragem de encarar as suas fealdades, as suas feiuras, né? E ter coragem também de expor as suas qualidades, porque todos nós temos os famosos calcanhares de Aquiles, nossos pontos que nós chamamos de pontos de melhoria. E quando eu descubro isso, quando eu sei disso, aí eu vou fazer aquilo que você falou ainda há pouco, eu vou trabalhar para melhorar nisso, para desenvolver esta habilidade. Bom, se eu sou um bom comunicador, mas sendo bom comunicador, eu ainda não sou um bom vendedor, eu preciso agregar ser um bom vendedor. Então, eu vou trabalhar técnicas de venda. Sim. Né? Porque eu tenho o produto é bom, mas eu não sei vender, das duas uma. Ou eu vou contratar alguém que saiba vender, ou então eu vou desenvolver essa habilidade para eu vender o meu produto. Né? Isso é muito importante a gente se dar conta. Agora, uma outra coisa também, que eu acho que é o outro extremo, o outro lado. Tem coisas que eu vou dizer assim, cara, isso aqui eu não dou conta. Sim, isso aqui sim. não é para mim. Sim. Isso aqui eu não sei fazer. Não adianta que isso aí eu não sei fazer. Né? E como diz o pessoal, e é sobre isso e tá tudo bem. E é sobre isso. Eu que lute, né? Eu pago alguém, Vou pagar contrato alguém para fazer. Como já diria, como é o Chaves, né? O Chaves tem um áudio do Chaves, é Chapolin, né? Como já diria Marlon Brando, o importante não é saber fazer. O importante é saber o telefone de quem sabe. Adorei. É isso mesmo. Então tem coisas que eu não sei fazer, aí eu construo uma rede né, de relacionamento, né? Um network que eu consiga dizer, cara, eu vou buscar aqui quem sabe fazer isso, porque eu vou apresentar aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei e que eu não tenho interesse de desenvolver, porque tem coisas que eu não quero aprender também. Não é? Eu estou aqui, nós trabalhamos aqui com o operador de câmera, com o filmmaker, com o operador de áudio, né, com o mídia. Eu não quero fazer isso, eu não quero aprender a filmar, eu não quero. Então, eu vou chamar quem sabe fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou dar meu jeito e faço, mas eu prefiro não fazer. Então, é o autoconhecimento. Tem coisas que, de fato, eu não dou conta de fazer. Isso não tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com uma autoavaliação lúcida, né, de quem eu sou. Sim. Mas sabe que eu pensei? Porque quando eu dei esse exemplo meu, né, de querer desenvolver isso, que eu reconheço que eu não sei, mas eu tenho a opção também de não querer e pagar para isso. Mas eu só sei reconhecer isso quando eu tenho certeza, clareza do que eu quero, do que eu gosto, Sim. sabe? E a gente só sabe disso se a gente se conhece, se a gente tem autoestima. E a grande maioria das pessoas, pelo menos as que procuram ajuda, elas estão muito perdidas. Não sabe o que quer, não sabe do que gosta. Eu tô lá enquanto não parece nada legal, mas o que é legal? Tu vai esperar até quando? Tu já tá procurando outro emprego?
né? As pessoas estão com, eu percebo, pouca perspectiva, Sim. propósito, sabe? E eu acredito que a gente precisa ter motivos grandes para acordar de manhã, especialmente em Propósito, isso aí Belém, é muito importante. em Belém do né? Pará, nesse clima que tá ultimamente. Precisa ter motivos grandes e sonhos grandes para acordar e levantar da cama todos os dias. E eu acredito que a gente precisa se incomodar mais com isso. Perfeito. E estimular mais isso, sabe? Não Porque- estagnar dentro da Não. zona de conforto, né? Então, senão a gente não faz nada. Verdade. Bom, nosso tempo já acabou. Ah. Por incrível que pareça, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo, mas que bom ter conversado contigo, Jane. Foi um prazer te rever, né? Nós fizemos neuropsicologia juntos, né? Uhum. E assim, uma experiência, né, para todos nós. Eu acho que todas as vezes que a gente entra para buscar conhecimento sempre vai ser válido. E quero te agradecer por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, dando esse apoio ao nosso projeto. Aqui ainda é um projeto, nós começamos o Intríade em 2022, ano passado, lá em setembro, não foi, pessoal? Em setembro. Então, nós estamos ainda no começo. Estamos em processo de crescimento, investindo para que a gente tenha um programa. Eu penso muito em fazer uma divulgação de fato, dar um apoio com relação à psicologia, que é minha paixão. Eu acho que precisa-se falar muito sobre a psicologia nos nossos dias, né? Validar essa profissão tão importante. Validar não, que ela não precisa de validação, mas de tirar, de desmistificar, Psicoeducar, né? As pessoas. Psicoeducar esse Falar mais povo disso, aí. sim. Então, eu acho que é importante para a nossa profissão. Então, te agradeço. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, te reencontrar também. Realmente, eu costumo dizer, Valdo, que conhecimento é poder. E quando a gente divide um conhecimento nosso, né, a gente compartilha um conhecimento e as pessoas que estão nos assistindo, o que elas aprendem, ninguém vai tirar delas. Sim. Né? Então, dividir esse conhecimento com as pessoas, proporcionar isso, né? Essa divisão, esse compartilhamento é muito importante para a gente e para a sociedade, sim. E eu quero agradecer imensamente. Eu tenho meu Instagram, posso vender? Sim, pode. Vender meu peixe? Vai ser colocado aí, mas pode falar. Eu falo sobre isso. Fala Essa sobre... semana, o mês de fevereiro inteiro, eu vou falar sobre fazer 2 lives por semana, de meia horinha cada, dia de terça e quinta. Eu tenho direcionado para isso. Não é só autoestima profissional. Eu vou fazer trabalhando a base até chegar na autoestima profissional. Então, meu Instagram é @eujanilaura, com 2 N's, Jane com 2 N's. E eu tô por lá trabalhando e produzindo conteúdo. E aí eu atendo presencial aqui em Belém do Pará e atendo online para o resto do Brasil e do mundo. E do mundo. Maravilha. Bom, muito obrigado pela tua companhia até aqui e volto a dizer, dá o print aí da tela quando você estiver assistindo os nossos programas e compartilha com muita gente. Até o próximo programa, se Deus quiser.